abençoe a todos e nos envolva em suas bênçãos de muita paz. Sejam bem-vindos todos, meus amigos, em especial aqueles que aqui se encontram pela primeira vez, que possam se sentir como nós, amparados pelos espíritos bons que norteiam as atividades da nossa casa. Para aqueles que ainda não assistiram ao nosso companheiro, vamos dizer que Sérgio Luiz da Silva Lopes é natural de Bagé, é filho do amor e caridade, iniciou as suas atividades nas aulas de evangelização, aqui cresceu, aqui se desenvolveu, trabalhou no exercício do culto do Evangelho no lar e depois ausentou-se para complementar seus estudos. Atualmente é médico na área de psiquiatria e psicoterapia em Pelotas, no Rio Grande do Sul. É trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo. É conferencista nacional e internacional pela Liga Espírita Pelotense, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul e a Associação Médico Espírita do Brasil. É diretor do Departamento de Solidariedade Humana da Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil. Fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas. Escritor, além de conferencista, autor do livro Leis Morais e Saúde Mental. Esse é o nosso Dr. Sérgio Silva Lopes, o Serginho, para todos nós. Uma boa noite a todos. É com muita alegria que retorno por mais uma vez à minha terra natal, e particularmente ao amor e caridade, que é o berço, a base, que deu toda a estrutura do conhecimento espírita que possuo até hoje. É graças a esse conhecimento fundamental que muitas decisões importantes na minha vida, entre as quais a escolha da profissão e a área dentro da medicina que eu escolhi, que foi a psiquiatria, foram norteados pela influência direta do estudo da doutrina espírita e pelo interesse que fui naturalmente adquirindo por esse campo de estudo, uma vez que os fenômenos da mente e da nossa vida emocional estão diretamente relacionados às nossas questões espirituais. Muita gente acha que perdoar é esquecer. E perdoar não é esquecer. Aliás, não é bom esquecer. Porque se nós esquecêssemos os acontecimentos que somos vítimas ou dos quais sofremos, muitas vezes nós podemos sofrer de novo. Se nós esquecêssemos os crimes do nazismo, seria muito ruim para a humanidade. É bom que a humanidade não esqueça, para que isso não se repita. Nós não devemos esquecer que uma pessoa desonesta que nós tínhamos por honesta nos passou para trás, porque se nós perdoarmos no sentido de esquecer, ele vai nos passar para trás de novo. Então, perdoar não é esquecer. O que é perdoar, então? Perdoar é superar o ressentimento. É como nós pegarmos uma brasa e atirarmos na outra pessoa.
provavelmente nós vamos errar. Porque ninguém é bobo de ficar na direção da brasa. A pessoa sai fora, mas a nossa mão nós vamos queimar. Então o ressentimento é essa queimadura que nós permanecemos, é a brasa interior, que fica queimando a nossa saúde psíquica e a nossa saúde física, porque muitas gastrites, muitos refluxos, não todos, por favor, se devem a ressentimentos. As situações que não foram devidamente engolidas. Porque assim como a gente não engole um alimento e ele volta e ele não é digerido, às vezes nós não engolimos algumas situações que voltam e ficam irritando o aparelho esofágico digestivo, gerando azia, gastrite, úlceras, queimações. São brasas psíquicas que prejudicam aquele que não teve condições de superar. Por isso dizia Jesus, perdoai? Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele estava dizendo, não fica com a brasa. Não fica com a brasa guardada dentro de ti, porque provavelmente isso vai ferir, e muito, exatamente aquele que não conseguiu perdoar. Perdoar é abrir mão da retaliação. Perdoar é abdicar de vingar-se. Perdoar é não revidar. E somente mais tarde, nos outros passos que vamos descrever, perdoar se torna uma atitude mais completa. O primeiro passo do perdão é não se vingar. E não se vingar significa não apenas vingar-se fisicamente. Porque muita gente diz assim, eu já perdoei, mas não consegue parar de desejar mal que alguma coisa aconteça com aquela pessoa. Diz, não, eu não vou fazer nada contra ele, mas Deus é justo. Significa dizer, ele vai passar por uma pior ainda e eu ainda vou assistir. Sem a culpa de eu ser o responsável por aquele problema que ele vai estar passando. Ou não perdoou. Porque ele quer se vingar através da lei de causa e efeito. Né? E quando isso acontece, ele diz, Deus é Pai, Deus é justo, que aqui se faz, aqui se paga, e chega a correr uma saliva do canto da boca, assim, né? Então o perdão, ele necessita não do esquecimento, vejam só, é uma nuance. Ele necessita não do esquecimento, mas realmente nós necessitamos, num primeiro momento, de um certo distanciamento da pessoa que nos prejudicou, ou da qual nós tivemos uma diferença. Nós necessitamos de um distanciamento do fato, porque senão a gente não consegue parar de olhar para aquilo e não consegue parar de pensar naquilo. Se nós temos um problema com uma pessoa, e nós não damos um tempo para essa pessoa, aquilo fica sempre voltando. Então realmente é necessário um certo distanciamento, para que a gente possa pensar em outras coisas, nos ocuparmos de outras coisas e construirmos outras coisas. Darmos um tempo necessário para que o próprio tempo também faça uma parte importante no processo, que é a suavização do fato. O tempo é impressionante, porque quando estamos no calor de uma situação, nós queremos a justiça. Passado algum tempo, nós olhamos para aquele fato um pouco mais de fora e vemos que existem outras variáveis que naquele momento nós não tínhamos nos dado conta. E muitas vezes, passado algum tempo maior ainda, nós às vezes enxergamos que aquela pessoa que nós tínhamos como um algoz, muitas vezes foi um coparticipante apenas de um ato triste e infeliz do qual nós fizemos parte e temos, portanto, responsabilidade também. Então é necessário que se entenda o perdão num primeiro momento como não revidar e esforçar-se para superar o ressentimento, superar o rancor, superar a mágoa, deixar passar, mas não ao ponto de deixar cair no esquecimento total. Porque existe um problema muito sério em relação às nossas situações
que não foram perdoadas, que dizem respeito não àqueles fatos que nós lembramos. Porque quando nós temos um fato que nós lembramos, isso ainda é menos pior do que quando esse fato já foi para o nosso inconsciente. Quando aquilo já foi sepultado no nosso psiquismo, mas não foi superado. Quando aquilo foi, tecnicamente, como falamos, reprimido, como quando usamos o mecanismo de repressão, mecanismo de defesa psicológico, a repressão, e ele se torna inconsciente. São aquelas mágoas que nós carregamos, mas que nós não lembramos mais qual foi o motivo e aonde ela está e exatamente o que está acontecendo. São aqueles problemas que nós tivemos e quando nos perguntam alguma coisa, a gente diz, isso já passou, mas na verdade não passou. Porque frequentemente nós manifestamos no corpo a falta do perdão. Através de sintomas, como já falamos, através de doenças. E é por isso que Jesus dizia, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Não apenas para que o adversário tenha a chance da reconciliação, mas também para que a gente não passe por cima do fato e não venha a esquecê-lo, gerando um problema futuro de perturbações tão severas que precisarão provavelmente de tratamento psicológico. Boa parte das nossas mágoas e dos nossos ressentimentos estão guardados na prisão das outras encarnações. Estão guardados no nosso inconsciente passado. Estão registrados vivamente no nosso perispírito. E, no entanto, agora já estão fora da possibilidade de nós nos darmos conta. Às vezes, nós encontramos dentro da família, porque é comum que os grandes adversários, aqueles semelhantes que eram considerados inimigos no passado, voltem no mesmo lar, numa mesma família. É por isso que dentro da família existem situações muito sérias, muito graves, de diferenças, de animosidades, de antipatias, e assistimos diariamente nos jornais as notícias estarrecedoras dos crimes dentro da família. São aqueles adversários que retornam para se reajustarem dentro dos laços sanguíneos, que são fatores interessantes e fortes na reaproximação desses adversários. É por isso que a família é o grande laboratório do perdão. O inimigo que nos interessa a reconciliação mais depressa é o inimigo de dentro de casa. Não é o semelhante do lado de fora. Em primeiro lugar, aquele que convive conosco. Outro dia eu estava num restaurante e vi um senhor e uma senhora sentados, e uma pessoa que estava comigo diz assim, sério, o que tu acha que eles são? Eu digo, com certeza marido e mulher. Digo, por quê? Porque eles não estão conversando. Eles passaram o almoço inteiro sem falar um com o outro. Só pode ser marido e mulher. Não existe nenhuma outra relação que num restaurante fique um homem e uma mulher sentados sem conversar durante muito tempo. Só pode ser marido e mulher. Porque se fossem amigos, estariam conversando. Se fossem irmãos, estariam, talvez um pouco menos. Se fossem namorados, obviamente, estariam conversando. Ele estaria servindo ela no prato. Ela estaria perguntando, provavelmente, que sobremesa ele quer. Mas marido e mulher, depois de um certo tempo. Ele olhando para a televisão, ela olhando para o infinito. Eu digo, marido e mulher. Aí depois eu passei, dei uma olhadinha no dedo e estavam de aliança. Era uma aliança material, mas a aliança do casamento já não estava mais ali. E provavelmente ela é aquela esposa que, quando ora, vocês conhecem a oração da esposa? A oração da esposa, vocês decorem então. Senhor, dê-me sabedoria para entender o meu marido, amor para perdoá-lo, paciência para tolerá-lo, mas não me dê força, porque senão eu bato nele até matar. Assim seja.
Dizem que o casal, ela ia casar e já estava pronta lá no Oriente para ir para casa com o marido, quando ela soube que iria morar com ela, sabe quem? A sogra. A sogra iria morar junto. E no Oriente, a mãe do noivo, a sogra, ela precisa ser cuidada em primeiro lugar. Ela precisa ser acarinhada, ela precisa ter privilégios, ter uma atenção em especial. E ela era terrível. Era uma sogra daquelas que faz jus à fama, né? E a norinha tinha um verdadeiro pavor da sogra. Ia morar junto. Ela disse, mas eu não vou aguentar. E de fato começaram a conviver, e aquilo foi um inferno, aquilo que parecia que ia ser o oásis da sua vida, o casamento perfeito, se transformou no umbral da sua existência, com aquela irmãzinha, né, que foi lhe atormentar a felicidade. Aí ela pensou, diz, ou eu me mato ou eu mato a velha, não vai dar. Vou dar um jeito. Aí foi até uma venda para comprar veneno para ela. Vou envenenar. E chegou lá para o vendedor e contou a história dele. Olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso. Ele olhou para ela e disse, não, mas vamos envenenar ela. Porque vamos livrar a humanidade de uma pessoa assim, não pode? Está causando muito mal. E aí ele disse para ela, esse frasco aqui, 3 gotas no café da manhã, todos os dias. Tem que ser devagarinho. Que é para ela não passar mal de repente, porque também não adianta matar assim tão declaradamente, porque ela vai ser, obviamente, descoberta. Então vai dando 3 gotinhas todos os dias, daqui a algumas semanas ela desencarna sem causa aparente. Aí ela foi. Só que, antes de ir, ele recomendou o seguinte, só que para o veneno funcionar, tu vais precisar tratá-la bem durante esse tempo. Mas como? Porque é para ela não desconfiar. Porque se começar a dar gotinha toda manhã e ela começar a passar mal e seguir tratando mal, óbvio que ela vai se dar conta que tem alguma coisa errada. Então, tu faz o seguinte, tu trata ela bem. É por pouco tempo, são alguns dias, algumas semanas no máximo. E ela vai ficar desencarnadinha mesmo, assim. Quando vê, ela já foi. Ela foi, tudo bem, eu faço o sacrifício. Quase. Chegou lá. Passaram-se algumas semanas. Ela retorna na venda e diz assim, eu quero um antídoto. Eu quero um antídoto para o veneno. Mas por quê? Porque aconteceu uma coisa impressionante. Desde que eu comecei a tratar bem a minha sogra, ela começou a mudar comigo. Eu chegava em casa todos os dias, começava a conversar com ela, a trocar ideias, comecei a preparar a comida dela, a dar atenção, a olhar com carinho, levei ela no shopping, e sogra adora shopping, coisa impressionante. E levava ela para passear, e ela se transformou na minha melhor amiga. E eu estou me dando muito bem com ela. Eu descobri que ela é uma pessoa maravilhosa. Eu quero um antídoto para esse veneno. Ele disse, não vai ser preciso um antídoto. Porque, na verdade, eu não te dei um veneno. Na verdade, eu te mandei uma vitamina para tua sogra. Ele bem que eu desconfiei. Ela disse, bem que eu desconfiei que ela estava ficando mais gordinha. Também. E ele disse, essa é a vitamina do amor. À medida que nós vamos dando a vitamina do amor para as pessoas, na maior parte das vezes, vão correspondendo, porque o ser humano tem uma vocação para a simpatia. Nós podemos não acreditar, porque nós estamos muito desconfiados da bondade humana. Nós podemos achar que o ser humano está fadado ao insucesso ou ao fracasso. Mas todos nós nascemos inocentes no mundo. Todos nós um dia atraímos a simpatia de alguém quando nós éramos bebês. Basta colocar um bebê aqui e acaba a palestra. Porque todo mundo vai ficar olhando para o bebê. Porque o bebê recolhe a simpatia, é da natureza humana, é um presente de Deus para que a gente cuide.
Portanto, todos nós um dia fomos simpáticos a alguém. Na nossa matriz original nós temos a ternura, nós temos a simpatia, que nós vamos desaprendendo no decorrer do tempo a usar uns com os outros. Vamos aprendendo que para vencermos na vida, nós temos que passar por cima dos outros, que os seres humanos não são confiáveis, e nos tornamos indiferentes, fechados, sisudos. Experimente um riso, experimente um olhar amigo para aquela pessoa e provavelmente ela vai desarmar. Esse exercício é um exercício fundamental para que a gente possa estabelecer relacionamentos mais satisfatórios. Boa parte das dificuldades, daquelas situações que logo depois vão ser precisos exercícios de perdão, poderiam ser evitados se nos nossos relacionamentos nós fôssemos mais amorosos uns com os outros. Certa feita, alguém havia cometido uma insanidade com o Mahatma Gandhi e alguém pergunta a ele se ele seria capaz de perdoar aquela pessoa que lhe prejudicou. E ele disse que não. Como não, Gandhi? Tu não vais perdoar? Ele disse, eu não preciso perdoar, porque eu não me senti ofendido. Só é necessário perdão para aquele que se sentiu ofendido. E quando nós não nos sentimos ofendidos, quando nós estamos além daquela frequência de onda, daquela vibração, daquele nível, quando nós estamos numa outra hierarquia de possibilidades, nós não sintonizamos com as motivações do outro. Ofereça a outra face. Ofereça a face esquerda se alguém vos bater na direita. Oferecer a outra face não é uma atitude de covardia. Oferecer a outra face é oferecer a face da consciência. Se nós oferecemos a mesma face, nós seguimos no estabelecimento daquela ligação infeliz. Nós respondemos à agressão com outra agressão. Isso significa oferecer a mesma face. Oferecer a outra face é oferecer uma outra resposta. E às vezes, para oferecer uma outra resposta, nós precisamos de algumas coisas que Jesus também nos ensinou. Uma delas, que ajuda muito a que consigamos perdoar uns aos outros, é procurarmos saber o passado da outra pessoa, as motivações da pessoa que errou conosco. Quando nós desconhecemos os motivos e o passado de alguém que nos agride, é mais difícil de perdoarmos do que quando nós conhecemos. Por exemplo, estamos dirigindo o carro na rua e alguém nos corta a frente buzinando, a gente tem que colocar o pé no freio, aí a gente fica enfurecido e vai atrás. Quando encosta o carro do lado da outra pessoa, abre o vidro, vai xingar, a pessoa diz assim, eu estou levando o meu filho doente para o hospital. O que acontece com aquela raiva? Nós somos capazes de escoltar a outra pessoa até o hospital. Porque nós entendemos que ela teve um motivo que não foi pessoal. Ela não nos interferiu no trânsito por uma questão de um gracejo ou de uma motivação qualquer. Ela estava com um problema sério. E eu, naquele momento, eu passo por cima da minha ira, da minha cólera, do meu ressentimento, que se transforma em consciência. E então eu ofereço a outra face. Era o que Jesus queria dizer. Oferecer a outra face é oferecer uma outra possibilidade. Uma pessoa pisa no nosso pé de forma desajeitada. Nós ficamos enraivecidos com aquilo, nos viramos para o lado e vemos que a pessoa é cega. O que acontece com aquela ira, com aquela cólera, com aquela raiva? Se transforma em compreensão. Ela pisou no nosso pé, não foi porque quis, foi porque não viu. Imediatamente, nós somos capazes de darmos o braço para que ela possa ser conduzida
com segurança pelo seu caminho. A grande verdade é que nós somos um universo de possibilidades generosas que nós não usamos. Porque se nós usarmos esta conceituação, esta visão, para outras situações que talvez não sejam tão objetivas, como um filho doente ou como uma cegueira física, e entendermos que aquele que nos agride é porque ele é cego, é porque ele está com um problema e ele está correndo para o hospital do arrefecimento da sua loucura. Quando nós percebemos que aquele que nos machuca, ele é um cego moral, nós estamos numa outra faixa de onda. Nós estamos num outro nível de consciência, e aí nós temos condições de oferecer a outra face, a face da consciência. A verdade é que quando Jesus falava, ele estava dizendo muito mais do que aquilo que parecia ser a expressão literal das suas palavras. É por isso que ele disse que um dia nos enviaria um outro Consolador, que seria necessário que aquilo que ele falou nos fosse explicado, para que entendêssemos aquilo que ele havia nos dito, e tudo aquilo que haveria de ser esquecido, que o Consolador iria nos lembrar. E a doutrina espírita é o Consolador de Jesus. A doutrina espírita é o perdão de Jesus com todos nós. Também ele irá nos oportunizar a grande passagem, que no meu entendimento é uma das válvulas mestras para que a gente consiga ultrapassar as dificuldades nos relacionamentos com os nossos semelhantes. Está naquele caminho daquele dia ensolarado, aquele dia quente, quando ele está circulando, irá passar por uma praça e vê uma multidão enfurecida, gritando para aquela mulher intocada numa parede, e ouvia os gritos dizendo: apedrejai-a, 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 ela é adúltera. E aqueles que eram os verdadeiros sacerdotes, querendo testar a Jesus dentro da sua arrogância, os sacerdotes da época, chegam até Jesus e perguntam: ó mestre, a lei diz que toda mulher que for surpreendida em adultério merece ser apedrejada. O que dizei vós? E Jesus tranquilamente, olhando para as pessoas que estavam com as pedras na mão, esperando a sua colocação, lhes diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E consta no Novo Testamento que um a um, dos mais velhos para os mais novos, foram soltando as suas pedras, à medida que ele escrevia na areia. E contam alguns mentores espirituais que, enquanto ia se aproximando uma pessoa, Jesus, que conhecia a vida pessoal de cada um na intimidade, pois que ele tinha a visão suprema, ele escrevia na areia a falha e o defeito e o erro que aquela pessoa havia cometido. Quando a pessoa olhava e via que o mestre estava sabendo que ele já tinha aprontado, ele soltava a pedra. Mas o que chama a atenção é que ele diz: dos mais velhos para os mais novos. E isso tem um fundamento. Quanto mais velha uma pessoa, mais ela errou. Quanto mais nova, menos tempo para errar ela teve. Então ali está o ensinamento, que também na nossa vida, à medida que vivemos, nós erramos muito também. E se isso tem um lado negativo que precisamos superar, através do auto-perdão, por um outro lado, pode ser uma ferramenta fundamental para que a gente consiga perdoar os outros. Porque nós só conseguimos, invariavelmente, perdoar os outros quando nós identificamos em nós alguma falha semelhante ou muitas vezes superior à da pessoa. Eu posso perdoar o mentiroso porque eu minto. Eu posso perdoar o indivíduo agressivo porque eu já agredi alguém.
Eu posso perdoar o indivíduo vaidoso, orgulhoso, porque eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso também, ou não? É exatamente por termos as mesmas falhas, e muitas vezes superiores à das pessoas que erram conosco, que nós temos a capacidade e a condição de compreender as falhas dos outros. E aí é fundamental que a pessoa ela olhe para dentro de si. Porque se a pessoa não olhar para dentro de si, ela ignora, ela nega que tem algum problema e fica condenando os outros. E age de forma projetiva. Ah, ele errou comigo. Mas, e tu nunca errou com ninguém? Não, eu já errei com alguém. Eu já pisei na bola com alguém. Eu já traí, eu já menti, eu já agredi, eu já magoei. Não tem nada mais natural do que ter uma capacidade de reconhecimento na familiaridade daquele gesto por uma coisa que eu já passei também, ou que eu fiz alguém passar. Esta é a divina possibilidade de nós, enquanto seres humanos, conseguirmos perceber os semelhantes dentro da perspectiva da superação das nossas dificuldades. Isso é tão importante, porque eu conheço muita gente que fica se mutilando, se autoculpando pelas falhas que teve. Tem gente que adoece porque errou. Tem gente que sofre de doenças gravíssimas, mentais e emocionais, por causa da culpa. Quando, na verdade, isso poderia ser utilizado para que ela pudesse entender as falhas dos outros. Uma pessoa comete um erro terrível e a gente olha para dentro de nós e vemos, não, eu já fiz alguma coisa assim. E a gente olha para a pessoa e diz assim, pô, pisasse na bola. A pessoa já sente um alívio pela maneira como a gente falou. Não da condenação, do ajuizamento, da condenação severa, como se nós fôssemos perfeitos. Como se nós nunca tivéssemos errado. Quando nós não reconhecemos as nossas falhas, ou quando nós nos culpamos severamente, nós perdemos uma grande oportunidade de convivermos em tom de igualdade uns com os outros. Porque o problema não está em errar, o problema está em continuar errando. O problema não está em cair, o problema está em se negar a reerguer-se, a levantar-se e ir adiante. O problema não está no erro, no problema em si. Está na nossa postura diante dele. E é o próprio Evangelho que irá nos legar ensinamentos fantásticos. Nós temos exemplos vivos, porque o auto-perdão é uma postura fundamental para que o indivíduo consiga, então, alcançar o perdão aos outros, ao seu semelhante. Temos exemplos vivos de situações bem distintas na vida de Jesus. Encontraremos naquela última ceia o mestre em torno da mesa, quando ele avisa aos seus discípulos que está chegando ao final a sua trajetória e que um dentre vós irá me trair. E Judas, que amava Jesus, porque Judas tinha uma admiração muito grande por aquele mestre. Todos tinham. Ninguém se aproximou de Jesus sem ficar encantado por Jesus. Inclusive Judas. Mas Judas, dentro da sua visão pequena, ele fazia parte de movimentos políticos que aguardavam um rei, uma nova liderança, uma nova autoridade que pudesse derrubar o Império Romano. E ele enxergou em Jesus aquela possibilidade, enxergou no Mestre aquela chance daquela liderança que poderia ser alcançada naquele momento. E as intrigas políticas vieram a envolver Judas para que ele viesse a entregar Jesus, prometendo a ele que ele se transformaria no líder da revolução. E Judas, por invigilância, por descuido, acreditando que aquele mestre seria levado a coordenar um movimento político e se transformar um rei na terra,
ele acabou entregando Jesus para aqueles que crucificaram. E quando Jesus está para ser crucificado, e Judas percebe o engano que havia cometido, quando ele se dá conta que foi por causa dele que aquele mestre amado iria morrer, ele entra em estado de culpa profunda e se suicida, enforcando-se. Existe uma diferença entre assumir a culpa e assumir a responsabilidade. Nós jamais devemos assumir culpas, mas nós jamais devemos deixar de assumir responsabilidades. É diferente. Quando nós assumimos uma culpa, nós ficamos nos martirizando, nós ficamos nos punindo e entramos em processo de autopunição que pode culminar em doenças e até mesmo no suicídio. Mas quando nós nos responsabilizamos, aí então é um pouco diferente. Aí é Simão Pedro. Quando ele está com o mestre e afirma que um dentre vós irá me trair, Simão Pedro diz: eu não deixarei que nada te aconteça, eu estarei do teu lado. E Jesus diz: mas Pedro, antes mesmo do galo cantar, tu terás me negado 3 vezes. E aí então, quando Jesus é capturado, Pedro fica atordoado e amedrontado. Quando alguém chega para ele e diz: eu te conheço, tu és o seguidor daquele homem, ele tem a primeira angústia das mais importantes da sua vida e diz: eu não o conheço. E ele segue a sua caminhada quando um outro alguém lhe diz: eu o vi, você estava caminhando junto com esse homem chamado Jesus. Não, eu não o conheço. E quando ele já está à saída da cidade, quase que a livrar-se do risco de ser capturado, alguém diz: pega aquele homem, ele é um seguidor. Eu não o conheço. E quando ele diz pela 3ª vez, quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. E quando o galo canta, Pedro acorda. Pedro acorda com o cantar do galo. Aí ele se dá conta, ele cai em si, ele estava inconsciente naquele momento, ele se dá conta daquilo que Jesus havia dito. E ele chora como nunca havia chorado durante toda a sua vida. Não de culpa, porque ele percebeu que Jesus não o acusou da negação que ele iria fazer. Jesus lhe preparou para a negação humana que ele não teria condições de evitar fazer. É como se Jesus tivesse dito a ele: Pedro, não condenes ninguém nem a ti mesmo, porque também tu irás me negar. Tu também vais errar, tu também vais ter medo, tu também vais ter que nem uma criança ficar assustado, mas quando o galo cantar tu vais despertar. E quantas vezes nós erramos, nós negamos e o galo demora para cantar. Quando o galo canta é aquela oportunidade do despertar da consciência, não para a culpa, mas para a responsabilidade. E Pedro, diferentemente de Judas, ao invés de cair numa culpa profunda, ele se transforma num dos maiores apóstolos do cristianismo. É quando Pedro irá erguer os fundamentos da igreja primitiva, se tornando o seguidor fiel, agora sim preparado para as tarefas que o mestre esperava dele. Assumir a responsabilidade não é minha culpa, minha máxima culpa. É: Senhor, o que queres que eu faça? É Paulo na estrada de Damasco, depois de ter cometido várias atrocidades, vários desenganos, ele que era um doutor da lei e que estava perseguindo os cristãos, quando já o havia feito com Estevão, o apóstolo do cristianismo, e ouve falar que Ananias está em Damasco, ele então irá capturar aquele homem que estava curando em nome daquele mestre que deveria estar condenado. E Saulo de Tarso, que é então ainda o doutor da lei, o responsável pelo sinédrio, uma figura importante do judaísmo, toma a estrada de Damasco.
E quando está na estrada de Damasco com seu cavalo, junto com seus soldados, uma luz intensa brilha nos seus olhos. O cavalo ergue as patas e ele cai cego já ao chão. E cego ele vê a figura de um homem de uma beleza infinita, lhe perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Naquele instante, Saulo poderia ter se torturado em culpa, porque ele tomou consciência, foi o cantar do galo de Saulo. Ele poderia ter se torturado na culpa, dizendo: eu sou uma criatura infame, eu não presto, como muita gente faz. O que fez Saulo? Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então lhe orienta todos os passos que ele irá seguir a partir dali, e ele se transforma num dos maiores apóstolos do cristianismo. Portanto, nós não precisamos nos culpar. Nós não precisamos culpar ninguém. Mas nós precisamos assumir as responsabilidades dos nossos atos e fazer alguma coisa na direção da reparação, na direção do refazimento daquelas condições de equilíbrio, seja no relacionamento com os outros através do perdão, seja no relacionamento conosco mesmo através do auto-perdão. Mas o que fazer quando nós nos deparamos com situações que estão além da nossa capacidade de perdoarmos? Porque se é verdade que falamos que uma pessoa poderá perdoar outra por identificar na outra alguma falha que ela cometeria, muito difícil é quando a gente localiza na outra pessoa uma falha que nós não cometeríamos. O que pensar em relação ao assassino? O que pensar em relação ao estuprador? O que pensar em relação ao pedófilo? O que pensar em relação ao homem-bomba? Em relação ao traficante? Aquele que rouba de forma que extrapola qualquer possibilidade de nós nos compararmos com ele. Quando o erro é muito superior àquilo que nós cometeríamos. Quando alguém nos prejudica ou quando alguém prejudica um filho nosso. Quando alguém nos faz um mal que nós certamente não faríamos. Como perdoar? Existe um perdão que está além da possibilidade humana. Existe um tipo de perdão que está além dos exames, das avaliações que possamos fazer das nossas próprias capacidades. E existe um perdão que nós precisamos também na nossa caminhada irmos alcançando, que é o perdão que temos através de um amor maior do que o nosso. É quando, na verdade, nós conseguimos uma sintonia tão superior naquele momento, que nós nos tornamos maiores do que somos. É quando uma mãe, depois de ver o seu filho assassinado, ela é capaz de passar por cima da sua dor, ainda que sofrendo, pois que nenhuma mãe ou um pai ficaria sem sofrer, se o humano fosse, doente não estivesse, por a morte de um filho de uma maneira bárbara. O sofrimento é humano sofrer, mas há muitas mães que transformam esse sofrimento em movimentos em direção e em benefício em prol de outros filhos, de outras mães que perderam filhos. São aquelas pessoas que são capazes de passarem por cima da sua própria dor e mostrarem aí sim a outra face. A outra face que não é do seu próprio rosto, que não é a outra face das suas próprias condições humanas, mas que é a outra face da sua possibilidade transpessoal, da sua possibilidade de sintonia superior. Vocês são testemunhas que muitas vezes, quando nós estamos sintonizados com coisas negativas, nós somos capazes de fazermos coisas muito piores que faríamos em situações comuns da nossa vida. Todos nós somos capazes, se nós tivermos
uma sintonia negativa, ou se estivermos com o efeito do álcool ou com o efeito de drogas, a fazermos coisas que em estado normal de consciência nós não faríamos. Quando um grupo de jovens é capaz de matar um índio, incendiar um índio num estacionamento, ou massacrar um animal na rua, ele não é simplesmente ele naquele momento. Ele está acompanhado naquele instante por entidades espirituais perniciosas que estão junto com ele. E, portanto, naquele momento ele está sob influência, porque ele abriu brecha, é verdade, das suas condições negativas. Quando nós já estamos numa sintonia que é diferente daquela comum, quando nós nos enraivecemos, quando nós nos perturbamos, nós atraímos para nós interferências espirituais que nos fazem nos tornarmos piores do que nós somos normalmente. Vocês já devem ter passado por isso. Momentos que a gente faz alguma coisa e depois, quando a gente cai em si, a gente diz: onde é que eu estava com a cabeça, como é que eu pude fazer aquilo? E de fato, naquele momento nós fomos piores do que nós seríamos normalmente. Assim como nós temos condições de sermos piores do que somos normalmente, nós temos condições de sermos melhores do que somos normalmente. Basta que para isso nós estejamos exercitando a nossa capacidade de ligação superior. É aquilo que Jesus dizia quando ele falava: já não serei vós, mas serei eu através de vós. Quando estiverdes trabalhando e vivendo em meu nome, já não serei vós que estareis vivendo, serei eu através de vós. Então, diante de grandes dificuldades, de grandes tormentos, de grandes perturbações, somos capazes ainda de alcançarmos a superação das nossas diferenças. Mas será um amor maior do que o nosso. Será a presença divina na nossa sintonia. Porque todos nós, por piores que sejam as circunstâncias de sofrimentos que nós passemos na nossa existência, nós não estamos sofrendo nenhuma injustiça. Não há espaço para injustiça na lei de causa e efeito. Na justiça das reencarnações, quando nós sofremos alguma coisa que não dependeu da nossa postura e que nós somos realmente vítimas, no sentido de não termos contribuído no presente para que aquilo acontecesse, é porque as causas desse sofrimento estão no nosso passado. E não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus o queira. Não nos acontece nada sem que o mereçamos. Por piores que sejam os acontecimentos da nossa vida, isso não se deu por acaso. Isso não foi um descuido da lei. Ninguém perde um filho, ninguém tem uma doença, ninguém sofre uma agressão, ninguém desencarna de uma forma imprevisível, súbita, se não estiver dentro do programa reencarnatório. Não acontece nada de importante, de efetivamente importante na nossa vida, que não esteja previsto dentro das leis superiores. Isso não quer dizer que tudo que nos aconteça esteja previsto. Mas os grandes acontecimentos, aquelas chamadas injustiças insuperáveis, estão dentro de um programa estabelecido por nós mesmos. E nesse instante, quando nós sintonizamos com coisas, com elementos, com possibilidades superiores às nossas, é que nós temos condições, então, de oferecer outras respostas, capazes de nos dar um status, uma condição, uma capacidade além das nossas capacidades habituais. 3 tenores ficaram conhecidos pelas óperas que cantaram e encantaram ao mundo: Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingo. Plácido Domingo, um espanhol, um madrilenho. José Carreras, um espanhol nascido em Barcelona, na região da Catalunha. Cantaram juntos por muito tempo,
Mas é sabido que esses indivíduos moram em regiões que têm uma intensa rivalidade, uma grande rivalidade. A rivalidade entre catalães e madrilenhos. A região da Catalunha, a região de Barcelona é uma região conhecida por se opor ao comando de Madrid na Espanha. E eles têm uma rivalidade muito grande. E por motivos políticos, no ano de 1984, há 25 anos, quando estava sendo fundado o Nova Esperança aqui em Bagé, Plácido Domingos e José Carreras se tornaram inimigos. Se tornaram inimigos de tal maneira que um não fazia show quando sabia que o outro estava na mesma região. E sempre um procurava saber onde é que o outro estava para marcar um show, porque se negavam se encontrarem. Eles que haviam cantado juntos. Mas um era de Barcelona e o outro era de Madrid. E ficaram inimigos. E não se falaram mais. Mas algum tempo depois, Carreras teve um inimigo mais poderoso ainda. Ele contraiu leucemia. E começou uma luta interminável contra a leucemia. Ele teve que interromper os seus shows, as suas apresentações, e fazer visitas mensais aos Estados Unidos para submeter-se ao seu tratamento da leucemia. Fez um transplante de medula, trocou o seu tipo sanguíneo, mas depois de algum tempo, por mais que ele contasse com uma soma considerável de uma certa fortuna, o seu dinheiro foi acabando. E ele não tinha mais condições de ir para os Estados Unidos tratar-se. Quando então ele soube que em Madrid havia uma instituição de referência, a Instituição Formosa, dedicada para a recuperação dos pacientes de leucemia. E ele, embora não quisesse voltar a Madrid, ele recorreu aos auxílios dessa instituição. E foi graças à Instituição Formosa que ele se recuperou integralmente da sua problemática e ficou curado. Ficou tão grato por ter se recuperado e tão bem tratado naquela instituição madrilenha, que ele resolveu se tornar um colaborador daquele instituto. E ao ler os estatutos do Instituto Formosa, ele descobriu que o seu sócio fundador era exatamente Plácido Domingo. Plácido Domingo, quando soube que José Carreras estava com leucemia, ele fundou a Instituição Formosa para auxiliar a todos os pacientes com leucemia, mas pediu permanecer no anonimato quando soube que Carreras estava se tratando na sua instituição, para que ele, Carreras, não se sentisse humilhado e se submetesse ao tratamento. Algum tempo depois, quando Plácido Domingo estava se apresentando em Madrid, no meio da apresentação, o inesperado aconteceu. José Carreras levanta-se do meio do auditório, interrompe o show de Plácido Domingo, ajoelha-se aos seus pés e lhe pede perdão por toda a animosidade que ele havia alimentado durante esses anos por aquele que era o seu amigo. Então eles se abraçam e algum tempo mais, uma jornalista pergunta para Plácido por que ele havia feito isso? Por que ele não havia deixado que José Carreras morresse, uma vez que era um concorrente seu? Ele se tornaria agora um dos únicos, uma vez que Pavarotti já havia desencarnado. E ele respondeu curta e simplesmente: uma voz como aquela não poderia perder-se. Existe uma voz que não pode se perder de dentro de nós. A voz do perdão. A voz superior das condições espirituais que nós guardamos dentro de nós, das nossas possibilidades maiores, dos nossos recursos. Todos nós somos gigantes em possibilidades. Todos nós temos condições de empreendermos um grande voo em direção a outras vozes que poderão se aliarem à nossa
na construção de um mundo melhor. Assim como a voz do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, na sua prece de amor. Como estiveres, que Deus te guarde. Como penses, Deus te use. No que fizeres, que Deus te ampare. Onde te encontres, que Deus te guie. Em todos os teus passos, que Deus os abençoe. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.